Pessoal, então, nós estamos começando esta videoconferência que o Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Médicas decidiu efetuar para proporcionar, para oferecer aos colegas clínicos, neste momento crítico que nós estamos vivenciando da epidemia do coronavírus, uma ferramenta para que possamos aprofundar os conhecimentos em sequência rápida de intubação para clínicos. Nós somos um grupo que trabalha junto, um grupo de amigos há muitos anos, 20 anos mais ou menos, que a gente trabalha juntos, ensinando a CLS, PAUS, enfim, e eu vou apresentar um a um os colegas para que vocês possam conhecê-los, porque eles falarão ao longo de toda essa videoconferência. Aqui eu vou, então, funcionar meio tipo um âncora, né? Meu nome é Samir Schneid, eu sou instrutor também da American Heart e trabalho como professor aqui na Universidade Federal de Pelotas. Com a palavra, o Dr. Juarez Barbizan. Olá, é um prazer fazer a introdução desse módulo do curso de EAD de manejo não invasivo e invasivo das vias aéreas. Vejam que nessa epidemia, os profissionais da saúde se deparam com frequência com situações de manejar as vias aéreas de paciente com coronavírus. Por isso, a sequência rápida de intubação é uma estratégia que ganha destaque nessa população, facilitando e protegendo o socorrista. Perfeito, doutor Juarez. Em seguida, o senhor vai aprofundar um pouco esta parte técnica. Gostaria apenas que o senhor apresentasse a sua profissão, assim, o que o senhor tem trabalhado ultimamente, qual é a sua especialidade médica? Então, eu sou médico, internista, emergencista, cardiologista e trabalho nessa área de ressuscitação cardiorrespiratória desde o início do programa aqui no Brasil, não é? E dessa maneira a gente está lidando sempre com essas situações de emergência e essa é uma emergência mundial. Então, Eric, tu tá na escuta, Eric? Sim. Te apresenta aí. Então, tudo bem, pessoal? Sou o Eric de Freitas, sou estudante da Universidade Federal de Pelotas, no curso de Medicina. Estou no 5º semestre. Eu faço algumas funções com o professor Samir no nosso laboratório de ensino por simulação. E eu gostaria de dizer boas-vindas a todos que vão contemplar a apresentação que vem a seguir, que nós gostaríamos de passar muito conhecimento a todos. Perfeito. Jorge? Jorge, tu tá mudo. Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge, sou cardiologista, atuo juntamente com os colegas aí na instrutoria já há bastante tempo. Agradeço o convite desse assunto tão importante que agora veio à tona em função da pandemia, esperando aí colaborar com esclarecimentos e, como foi dito aqui já, passar um conhecimento que vai ser útil, não só para esse momento, como para posterior também. Bom curso. Bom, o meu nome é Gibran, eu sou médico, eu sou instrutor do CT100 desde 2015, atuo junto dos cursos de ACLS, de manejo de via aérea, de eletrocardiograma, e vou participar dessa discussão com os colegas para enriquecer essa nossa elaboração sobre a intubação em sequência rápida. Boa, Gibran. E agora, Dr. Daniel Davis, o nosso pediatra. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Davis, eu sou pediatra com área de atuação em neonatologia. Nossa área tem sido poupada por enquanto, e que se mantém assim, mas todos devemos estar preparados para o que vem aí e para o que mais atual tem neste momento. Obrigado, Daniel. Doutor Juarez, o senhor poderia apresentar o assunto para nós? Então, olá. É um prazer fazer a abertura desse curso
que compõem o EAD de manejo não invasivo e invasivo das vias aéreas. Nessa epidemia, os profissionais da saúde se deparam com frequência com situações de manejar as vias aéreas de pacientes com coronavírus. E a sequência rápida de intubação é uma estratégia que ganha destaque nessa população, facilitando e protegendo o socorrista. O nosso objetivo é treinar o maior número de profissionais da saúde. E eu chamo a atenção, Dr. Samir, pode passar o próximo slide, que nós não estamos perdendo essa batalha. Vejam que também temos que comentar as boas notícias, não é? Milhares de pessoas têm sido salvas, porque os socorristas estão preparados e têm que se manter estudando para nós continuarmos obtendo bons resultados. Próximo. Vocês sabem que os verdadeiros heróis não nascem, eles são formados a partir de estudo, treinamento e dedicação. E é isso que a gente pretende com esse módulo, não é? Trazer assim à tona essa técnica que pode ajudar muito assim no manejo dos pacientes com coronavírus. E lembrando sempre que o cenário está mudando a todo momento e nós temos que nos manter atualizados. Agradeço e passo a palavra para o Eric Freitas, acadêmico de medicina, que vai nos abordar agora alguns aspectos de anatomia e fisiologia que interessam assim para a sequência rápida de intubação. Obrigado, doutor Juarez. Então, pessoal, eu gostaria de começar destacando que é muito importante que nós tenhamos essas referências anatômicas bem descritas, bem elucidadas mentalmente, porque no instante da sequência rápida nós temos que estar com tudo isso afiado, o conhecimento, e não podemos deixar nada passar. Próximo slide, por favor. Podemos ver nessa imagem do néter uma anatomia mais regional, externa, e a seta ali está destacando a cartilagem tireoide. É muito importante sabermos essa localização regional externa, porque atrás da cartilagem tireoide, posteriormente, que se encontram as cordas vocais. E é muito importante saber localizá-la externamente, a cartilagem tireoide, porque uma das manobras é o movimento, uma manipulação externa da laringe. Isso é fundamental em conhecimentos que veremos posteriormente, quanto à manipulação externa e a laringoscopia bimanual. Próximo slide, por favor. Então, podemos ver nesse corte sagital algumas estruturas cruciais nesse processo. Por favor, a primeira seta. A primeira seta está destacando aí, então, para nós, a cartilagem tireoide, que é a mesma que eu estava destacando no slide anterior. Logo, posteriormente a ela, podemos ver ali a corda vocal, que é a referência visual que nós temos no momento da intubação rápida. É ela que nós buscamos observar e para podermos passar o tubo. Próxima seta, por favor. Destacamos também a relação posterior da nossa faringe com o esôfago. O esôfago passa atrás da faringe posteriormente. Próximo, por favor. A seta, desse momento, está destacando o espaço retrofaringe e a orofaringe. E também, ali, logo um pouquinho anteriormente, podemos ver a epiglote, que é essa que nós iremos mobilizar no processo de intubação rápida utilizando a lâmina. Próximo, por favor. Em destaque agora está o osso hioide, que também será manipulado, será mobilizado no procedimento. Próximo. E todas as estruturas que estão unidas pelo ligamento hipoepiglótico. Neste espaço, logo para cima ali, cranialmente,
e a valécula, que é onde se coloca a lâmina do laringoscópio, e mobilizamos o ligamento supra e hipoepiglótico, perdão. Esse está aqui em destaque pelo círculo preto. Próximo, por favor. Então, agora em destaque, o que eu falei anteriormente, as cordas vocais. Elas mesmas que são as que nós visualizamos no procedimento. Essas são as referências anatômicas importantes do procedimento. Próximo, por favor. Bom, gente, agora nós vamos para a parte da fisiologia do procedimento. Alguns conceitos que nós precisamos revisar para entendermos o funcionamento, especialmente de algumas das drogas utilizadas no processo. Essa imagem esquemática, ela mostra o componente aquoso do corpo humano. À esquerda, nós podemos ver o fluido extracelular, composto pelo plasma e pelo fluido intersticial, e à direita podemos ver o fluido intracelular, composto pelo fluido celular, o conteúdo dentro das nossas células. Nota-se aqui, em destaque, que o potássio predomina no meio intracelular e o sódio predomina no meio extracelular. Essa diferença é importante no sentido do transporte ativo de membrana e na despolarização promovida. A despolarização, o potássio sai da célula e ele volta rapidamente para dentro da célula através da bomba de sódio e potássio. Próximo slide, por favor. Então, temos aqui uma fibra muscular. As fibras musculares são compostas de potássio. Tem muito potássio dentro delas, perdão. Elas são o maior reservatório de potássio que nós temos disponível no corpo humano. O meio intracelular delas, ele possui os receptores de acetilcolina. E esses são os receptores que promovem a despolarização das membranas através da acetilcolina. A acetilcolina é uma amina produzida no citoplasma das terminações nervosas e no neurônio, né, ou na placa motora, no caso dos músculos. Ela abre os canais de sódio e potássio, despolariza e realiza o impulso nervoso, promovendo a contração das fibras musculares. Próximo, por favor. Essa imagem podemos ver, então, à esquerda, a acetilcolina, a molécula, e a imagem da direita, a molécula de succinilcolina, que é uma das drogas utilizadas na sequência rápida de intubação. Por que é importante sabermos isso? A succinilcolina é composta de duas moléculas de acetilcolina, que quando se liga aos receptores nicotínicos, produz uma resposta de bloqueadora neuromuscular. Então, isso ocorre porque ela tem potencial para se ligar aos receptores da acetilcolina, e a succinilcolina, por se compor de duas moléculas de acetilcolina, ela promove uma abertura dos canais de sódio e potássio de maneira mais prolongada. Isso é importante porque em pacientes onde tem maior expressão desses receptores nicotínicos, pode-se haver um aumento dessa ação paralisante ao utilizar-se a succinilcolina. Isso promove um aumento do potássio extracelular e uma decorrente hipercalemia. E essa hipercalemia também pode vir a causar a falência do músculo cardíaco. Portanto, é muito importante termos esse conhecimento em mente. Passo agora a palavra ao Dr. Samir Schneid, que irá falar das indicações e as contraindicações do procedimento. Obrigado, professor. Então, pessoal, agora eu volto a falar para vocês sobre as indicações e contraindicações da intubação endotraqueal e da sequência rápida de intubação. Quando que a gente intuba um paciente? Três situações, basicamente. Quando nós precisamos proteger a via aérea, tá? Um paciente anestesiado, por exemplo, um paciente em coma, um traumatismo. Então, quando o paciente tem um problema de oxigenação ou um problema de ventilação, é outro motivo para ser intubado. E, por último, quando o clínico está antevendo uma dificuldade futura, tipo uma queimadura de via aérea, uma anafilaxia, precisa ser muito rápido e garantir logo a via aérea. Mas, quando que nós usamos sequência rápida de intubação? Essa é outra pergunta. A sequência rápida de intubação deveria ser utilizada sempre que nós fôssemos intubar um paciente. Sedá-lo, paralisá-lo, o procedimento fica mais seguro e mais confortável. Entretanto, quando o doente precisa ser intubado, mas está na iminência de uma parada cardiorrespiratória,
uma situação assim grave, muito grave, uma emergência, nós não vamos fazer a sequência rápida de intubação, porque ela, apesar do nome, ela depende de alguns minutos importantes e que nós, nessas situações, não temos. Segunda questão importante, o paciente não está na iminência de uma parada cardíaca, mas ele tem vias aéreas difíceis. Ao contrário do que às vezes a gente imagina, a sequência rápida de intubação não é para ser utilizada em pacientes com vias aéreas difíceis. Tá? E aí, daqui para diante, nós vamos fazer a intubação assistida por medicamentos na sequência rápida de intubação. Bom, tem contraindicação para intubação endotraqueal? Olha, em princípio não, mas vejamos algumas situações que o clínico precisa estar atento. Quando que a gente deve evitar a intubação? Quando houver trauma contuso da laringe, tá? Quando houver trauma penetrante das vias aéreas superiores e se houver já estabelecido, a anafilaxia já edemaciou toda a laringe, então não tem mais como a gente intubar. Demorou, perdeu tempo, perdeu a oportunidade, agora deve-se evitar e sair por uma via aérea, um acesso cirúrgico. Tá? E um quarto item, a sequência rápida de intubação, agora não exatamente a intubação. Tá? Então, quando nós tivermos via aérea difícil antecipada, evita-se realizar sequência rápida de intubação. Mas aí, aquela ideia do trauma, afinal de contas, o trauma é uma contraindicação para a intubação orotraqueal ou não é? Não é. Tá? E tem que intubar com o colar cervical fechado? Não. A gente deve estabilizar de uma forma consistente. Vocês vejam o auxiliar, ele está segurando e está apoiando também no tórax, precisa manter alinhada a coluna cervical. Não poderemos, obviamente, hiperestender a coluna cervical, mas realizaremos a intubação pela técnica pela oral. Tá? Muito bem. Então, o trauma não é contraindicação. E por que é tão importante assim a sequência rápida? Por vários motivos, mas um deles, especialmente, é o risco de desenvolver laringoespasmo. Tá? Então, é um manejo mais seguro para o paciente e mais confortável também para o clínico que está aí, para toda a equipe. Né? Agora eu passo a palavra ao Dr. Jorge Scovitz, que está lá em Porto Alegre. Ele vai comentar alguns aspectos assim relacionados com a epidemia, com a Covid-19. Vamos prestar muita atenção. Jorge. Pessoal, vejam vocês que interessante. Se não fosse essa pandemia que a gente está vivendo, dificilmente nós estaríamos aqui reunidos, né? Então, eu queria esses segundos de reflexão para que a gente possa ver o quão importante é esse momento em relação ao conhecimento e à divulgação desse conhecimento. A gente está vendo aí pessoas de todas as áreas falando sobre essa pandemia e nós, de linha de frente, não poderíamos estar distante disso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vejam vocês, os que me precederam, Dr. Juarez e o Eric, quão importantes foram essas manifestações dele até agora, e o Samir também. Por exemplo, vejam vocês, a gente está tendo que fazer uma volta, digamos assim, a umas concepções que tínhamos que agora vão ter que ser diferentes. Por exemplo, nós podemos atender um trauma e, eventualmente, junto com esse trauma, poder ter um paciente infectado. Então, todo aquele raciocínio de obter ou não a via aérea vai depender, além da condição clínica, essa possibilidade de ter a infecção associada. Pode passar o próximo, Samir. Samir, o próximo. O meu objetivo aqui, nessa explanação, que não será longa, é passar para vocês algumas situações práticas, porque uma coisa tem que ser dita, a gente ainda não está vivenciando isso, digamos assim, em grande intensidade. Né? Eu que trabalho no hospitalar, os casos graves ainda são raros ainda. Mas o conhecimento é importante a gente ter, obviamente, antes de nos defrontarmos com essas situações. E dúvidas é que não faltam. Então, a ideia aqui não é trazer uma norma rígida, até porque isso muda dia a dia. Então, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos aqui. Vejam vocês. Por exemplo,
Isso vale para a PCR também, algumas modificações aconteceram. Claro que na PCR a gente não vai falar em sequência rápida, mas vai falar em abordagem não invasiva e invasiva. Então, aqui no caso dos pacientes que estão com essa possibilidade de doença avançada, a abordagem desses pacientes, ela tomou, digamos assim, uma linha um tanto agressiva em termos da rápida obtenção da via aérea avançada, devido ao alto grau de contaminação que esses pacientes têm risco de passar para equipes socorristas, como foi bem falado anteriormente. Então, qual seria a ideia? Esses pacientes com doença pelo COVID de grau avançado, eles podem desenvolver uma insuficiência ventilatória que rapidamente evolui para a necessidade de via aérea avançada, coisa que em outra patologia talvez não fosse necessária a tão rápida atuação do socorrista. Isso também passa pelo atendimento da equipe básica, que é importante, no caso do SAMU, por exemplo, tentar estabilizar esse paciente o máximo possível até a chegada do suporte avançado. Então, esses pacientes que apresentam dispneia, além da febre, que são os principais, digamos assim, sinais e sintomas da patologia grave do COVID, eles devem ser abordados da seguinte forma: fornecido oxigênio, né, de preferência a um fluxo não muito alto. A gente tem usado 6 litros no máximo em Hudson, tá? Porque a litragem superior a essa provavelmente provoque um grau de aerosol já importante, aumentando e muito a contaminação. Pode passar o seguinte, Samir. A saturação alvo aí seria acima de 94%, ou seja, vejam vocês, um paciente que sature menos de 95% com as medidas iniciais e que tenha disfunção ventilatória importante, em termos de taquipneia e, inclusive, possivelmente alteração do sensório, é um candidato à via aérea avançada feita em sequência rápida, tá? Essas drogas vão ser, também que a gente utiliza, vão ser explicitadas mais adiante pelo Gibran, então vou me limitar aqui a falar algumas coisas apenas em termos de guia de conduta. Então, o paciente deverá ser colocado ainda talvez na posição sentada e feito as drogas para que a gente possa proceder a intubação orotraqueal. Não é? Pode passar o seguinte, Samir. Então, essa pré-oxigenação antes da laringoscopia, ela deve ser feita, então, com máscara de Hudson. Esse protocolo a gente pode disponibilizar, é feito pela Abramed, o que a gente tem feito mais ou menos é isso. Então, a ideia é colocar uma máscara cirúrgica no paciente, diminui o risco de contaminação também, colocar uma Hudson a 6 litros, né? Não mais do que isso. Uma outra possibilidade é utilizar um sistema bolsa-máscara, apenas para oxigenar, não comprimindo a bolsa, né? Para que esse paciente possa ter um tempo maior de hipoxemia sem risco adicional. Até porque as manobras de laringoscopia nesses pacientes são muito mais complexas e geram muito mais ansiedade da equipe e do laringoscopista, do socorrista principal. Já foi falado anteriormente, algumas manobras podem nos ajudar bastante. Além do coxim, né, aquela manipulação externa da laringe, todas essas manobras com a ideia de diminuir ao máximo o tempo do procedimento, né? A principal ideia que eu acho que tem que ficar aqui é tentar tornar esse sistema o mais rápido fechado, ou seja, a intubação orotraqueal ela deve ser precoce, né, nessa situação de disfunção ventilatória e, aproveitando o momento, em PCR também, né? Vejam vocês que a gente que trabalha no ACLS, a gente acabava por não valorizar, ou melhor, não preconizar a intubação orotraqueal precoce, e aqui é totalmente diferente. No ritmo, por exemplo, não chocável, a intubação tem que ser muito precoce. No ritmo chocável, se procederia a desfibrilação e rapidamente tentando obter uma via aérea avançada para fechar
o sistema, digamos assim, né? Então, a técnica de intubação nesses pacientes não difere muito da tradicional, né? A diferença principal que a gente tem visto e tentado fazer são duas. É a ideia de fazer um clampeamento do tubo para evitar a contaminação e tentar ligar no ventilador o mais rápido possível. Essa ideia de se colocar o êmbolo da seringa para tu também tentar fechar o sistema antes, para poder colocar uma guia, por exemplo, que te facilitaria a intubação também. Pode passar o seguinte. Então, temos essa dúvida que a gente tem visto aí na prática também, que eu queria dividir com vocês. Por exemplo, no pré-hospitalar, dificilmente tu vai ter o ventilador na cena, né? Então, qual a ideia? Ou tu vai ter que trazer, eu estou trazendo aqui uma particularidade do pré-hospitalar, ou tu vai ter que trazer o ventilador para a cena. Isso é uma coisa bastante interessante, até porque tem alguns ventiladores que tem esse modo PCR, que nos facilitaria muito, ou tu teres a habilidade, e aí que é importante o treinamento, para que tu possa tirar o ventilador da ambulância e utilizá-lo também na PCR, mesmo que ele não tenha esse módulo específico, tu consegue regulá-lo, por exemplo, colocando uma FO2 de 100% e modificando os limites, né, de PIP e de pressão máxima. É possível utilizar ventilador na cena. De outra forma, teríamos que ir rapidamente para a ambulância para ligar no ventilador, ou ainda, em último caso, utilizar a bolsa-máscara com filtro, que também, pelo que a gente tem visto, não está sendo indicado. Está sendo indicado hands-on pela equipe básica e não ventilar bolsa-máscara, o que é uma coisa também difícil de mudar no momento, mas é o que tem sido preconizado. Não utilizar a bolsa-máscara. Se for utilizar, utilizar com filtro. EPA. A gente tem aquele filtro de ventilador. Ainda gostaria de citar a ideia de tu teres também um plano B aí, tentar colocar uma máscara laríngea, né? Usar o bunge, tudo para tentar otimizar o tempo de manobra. Pode passar o seguinte, Samir. Lembrando ainda que o que a gente tem visto nos protocolos é, na falha do procedimento de laringoscopia, pelo menos na segunda vez, é já partir para uma via aérea cirúrgica, né? Devido ao fato de que a bolsa-máscara, realmente, a contaminação é muito grande, tá? Ainda é importante lembrar da máscara N95, que faz parte da nossa paramentação, e do uso do videolaringoscópio, que seria o ideal para tentar otimizar mais ainda o tempo de procedimento. E com o videolaringoscópio, no caso, no pré-hospitalar é difícil, mas tu poderia ter uma câmera que seria longe, tu poderias ficar bem afastado do doente, minimizando o teu tempo tua distância para que diminua a contaminação. Tem umas fotos em seguida, depois vou passar, que tem algumas ideias ainda para melhorar mais ainda esse grau de segurança. Pode passar a seguinte, Samir. Utilizando aqui as imagens do Dr. Guerreiro, que nos foram cedidas pelo Samir, aqui é a ideia dessa paramentação padrão aqui. Pode passar o seguinte. Fazer a higienização das mãos. Próximo. Um avental. Ele passou todos, mas não tem problema. Um avental impermeável, que deve ser descartado depois do uso. A máscara N95, que é a máscara que filtra contra o aerosol. Óculos, gorro, talvez uma segunda luva tenha se preconizado, e o escudo facial. Na verdade, tudo isso é para tentar diminuir o máximo grau de contaminação. É importante lembrar que essa paramentação ela não é simples. A gente tem que treinar essa paramentação, tanto a paramentação quanto a desparamentação, porque na hora de tirar todo esse material também pode ocorrer a contaminação. Seguinte. Aqui estão, utilizando aqui as fotos daquele filme do Guerreiro, a ideia de se ter um clamp à mão para poder clampear, a ideia de se ter um filtro para, caso for utilizar a bolsa, utilizar com filtro e o menos tempo possível. Seguinte. A ideia do videolaringoscópio. Seguinte.
E a ideia que se tem agora, ainda que um pouco distante da prática, de se ter ou uma tenda, talvez uma tenda armada com plástico, ou essa ideia da caixa acrílica, que, do ponto de vista hospitalar, parece bastante interessante. Vocês conseguem visualizar a ideia? Fica parecido com uma incubadora, digamos assim, onde tem o acrílico e o espaço para as mãos para se fazer o procedimento. A única questão é que se tem colocado, caso haja falha do procedimento, não é complexo de se retirar, lógico, mas é um tempo a mais que se perde. Então, a ideia que fica é essa, proteção máxima e treinamento, né? Como vai ser dito adiante, é importante se fazer um debriefing depois de todo o atendimento, ver o que foi feito bem, o que foi feito mal, e treinar para isso aí, que vai acontecer bastante. Obrigado pela oportunidade, vamos adiante aí no conhecimento. Então, continua agora comigo. Eu vou falar para você sobre o preparo e as precauções que a gente precisa ter para realizar a técnica de intubação. Em relação ao preparo, a mesa, o equipamento tem que estar todo ele ali posicionado, maguil, aspiração, laringo testado, tubo com guia, seringas, todo o equipamento que vocês poderão necessitar. Aspirador com ponta rígida, aspirador Jean Kauer, importante. Bolsa de ventilação. Vejam bem, para a técnica de sequência rápida de intubação tradicional, a ventilação com bolsa máscara já não era muito indicada. Tá? Em última análise, a gente até pode ventilar, mas o ideal é evitar a ventilação com bolsa máscara. Por quê? Porque nós estamos tentando trabalhar como se fôssemos anestesistas, mas acontece que o nosso paciente não passou 6 horas em jejum, ele tem uma emergência e nós precisamos entubá-lo por causa disso. E a ventilação com bolsa máscara aumenta um pouquinho o risco de regurgitação e aspiração, que é uma complicação grave. Portanto, se possível, ainda mais agora, em tempos de Covid, evitar a ventilação com bolsa máscara. O Daniel, no finzinho, vai comentar alguns aspectos em relação a essa questão. O tubo endotraqueal. O tubo endotraqueal. Vejam, tem uma curvatura, tem o guia, tá? Toda essa apresentação é dirigida para o clínico, tá? Então, o clínico intuba com guia. O guia deve ser lubrificado e na pontinha dele a gente dobra um pouquinho. Claro, não pode deixar em ângulo reto, mas a gente dobra mais ou menos uns 30, 35 graus. Isso vai facilitar muito a intubação. A gente evita a contaminação do tubo e a gente vai proceder todas as intubações de emergência com um fio guia maleável no TED. Em relação às possibilidades de dificuldade durante a intubação. Uma história prévia de intubação difícil é um critério importante. Uma distância cartilagem tireoide mentoniana menor do que 6 centímetros. E a incapacidade para hiperestender a cabeça por pelo menos 30 graus são todos condicionantes que estão bem relacionados com uma dificuldade de intubação, e aí a gente deve evitar a sequência rápida. Estão vendo aqui a foto do Noel Rosa, né, que tem aquela retrognatia importante, uma via aérea que vai ser difícil. Aqui aquela nossa escala tradicional de Mallampati, que do número 1 para o número 4 vai indicando uma dificuldade maior. E, vejam ali, pré-oxigenação. Tá? Então, isso é uma ação que nós precisamos oferecer para o nosso paciente. Como? Máscara de Hudson. Bem fechada, tá? Aqui tem uma partezinha de metal que a gente vai usar para melhorar ali o selo, mas a gente deve tentar manter uma saturação acima de 94% nos nossos pacientes para realizar a... Neste momento, eu passo a palavra para o Gibran, que lá de Porto Alegre vai falar para nós sobre os fármacos que são utilizados na assistência rápida de intubação. Gibran. Bom, a minha proposta agora é conversar brevemente com vocês e apresentar os fármacos que a gente vai utilizar na intubação em sequência rápida. A gente já começou a sequência dos P's da sequência rápida, com esses primeiros 2 itens,
E agora, no próximo slide, então, a gente vai ver o nosso terceiro P, que é o pré-tratamento. Próximo slide. O pré-tratamento, ele consiste de alguns fármacos que eu vou usar previamente ao meu hipnótico e relaxante muscular, bloqueador neuromuscular, para auxiliar o meu procedimento, ou para mitigar algumas condições que o meu paciente possa apresentar. Os dois fármacos que valem a pena a gente discutir são a lidocaína e o fentanil, cujas apresentações estão aqui no slide. Vale a pena discutir que o fentanil pode se apresentar em ampola de 2 ml, frasco de 5 ml ou de 10 ml, mas que independente da forma de apresentação, ele vai ter uma concentração de 50 microgramas por ml. Próximo. A lidocaína é um anestésico local que vai ser aplicado na dose de 1 a 1,5 miligramas por quilo em torno de 3 minutos antes da intubação, com a ideia de diminuir os reflexos de tosse via aérea. Então, ele vai ser útil especialmente naqueles pacientes com história de asma ou broncoespasmo, ou que eu tenho uma expectativa de reatividade da via aérea durante a laringoscopia. Uma contraindicação clássica à lidocaína como pré-medicação seria a presença de um bloqueio de alto grau não tratado, em qual o paciente não tem um marca-passo. Próximo. O fentanil é o nosso segundo fármaco utilizado na pré-medicação. Ele também vai ser usado uns 3 minutos antes da intubação e deve ser feito ao longo de 30 a 60 segundos, com a ideia de prevenir, usando esse tempo de aplicação, a instalação de rigidez torácica, que está intimamente relacionada à velocidade de infusão. A dose tradicional é de 3 microgramas por quilo, com o propósito de redução dos reflexos da via aérea e também redução da liberação de catecolaminas, o que torna o fentanil um fármaco muito atraente naqueles pacientes com emergências cardiovasculares. Justamente por esse efeito de inibir liberação de catecolamina, ela vai ter uso um pouco restrito no paciente hipotenso ou com hemodinâmica prejudicada. Então, nesses casos de choque ou pré-choque, talvez eu não possa usar o fentanil ou deva usá-lo numa dose menor do que essa dose sugerida. Vamos adiante. Uma vez feita a pré-medicação, agora é hora então de a gente induzir inconsciência e paralisia muscular no nosso paciente. Próximo. Esses são 3 fármacos muito utilizados para indução de inconsciência no protocolo de sequência rápida: o etomidato, o midazolam e a cetamina. Aqui vale a pena destacar que o midazolam tem usualmente 2 apresentações: uma ampola com 3 ml, uma ampola com 5 ml, com concentrações diferentes. Então é importante a gente estar alerta para saber qual ou quais dessas apresentações a gente dispõe no nosso serviço, com o objetivo de oferecer a dose adequada para o nosso paciente. Vamos adiante. O etomidato vai ser o protótipo do nosso indutor ou hipnótico da sequência rápida, porque é o fármaco mais cardioestável que nós temos. Portanto, é uma boa escolha para aqueles pacientes hipotensos ou com pressão intracraniana aumentada. A dose plena do etomidato é de 0,3 miligramas por quilo, e existe um aspecto mais histórico do que prático da possibilidade de indução de supressão adrenal. Vamos adiante. Midazolam é o protótipo dos benzodiazepínicos que nós temos na emergência. Acho que o papel do midazolam é por talvez ser a droga mais disponível na maioria das emergências, mas ela vai ser uma droga que requer uma dose de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo para induzir a inconsciência no tempo recomendado. Além disso, é muito comum a gente ver hipotensão com essas doses de midazolam, o que torna o fármaco pouco atraente, na medida em que às vezes eu tenho que usar doses menores, mas com isso eu também prolongo o tempo de inconsciência, o que vai totalmente de encontro à ideia da sequência rápida, que é a inconsciência o mais breve possível.
De qualquer maneira, o midazolam vai ser útil naqueles pacientes em status epiléticos, por exemplo, e é uma medicação totalmente desprovida de efeito analgésico. Vamos adiante. Por fim, nós temos a cetamina, que esta sim agora tem um efeito analgésico intrínseco, tem efeito broncodilatador, e na dose recomendada de 1 a 2 mg por quilo, vai ser capaz de gerar estímulo simpático e liberação de catecolaminas, o que pode ser interessante, por exemplo, naqueles pacientes com choque, então seria o hipnótico de escolha no paciente bastante chocado, mas ao mesmo tempo naquele paciente com uma dissecção de aorta, por exemplo, a cetamina vai promover elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. São efeitos totalmente indesejados. Além disso, classicamente, a cetamina promove uma anestesia dissociativa. Então, é muito comum o paciente despertar bastante agitado e até com alucinações. Próximo. Nesse quadro, então, nós temos um resumo, um cruzamento desses fármacos hipnóticos que nós vimos com algumas situações clínicas. E o que a gente vê é que o etomidato tem benefícios superando o risco na maioria desses cenários. Ao passo que, no caso do midazolam, eu sempre tenho que pesar riscos e benefícios na maioria dos cenários, e a cetamina, dependendo de como o meu paciente se apresentar, vai ter contraindicação formal. Por isso que a gente diz que o etomidato seria o nosso indutor de escolha na maioria dos cenários. Vamos adiante. Falando agora de bloqueadores neuromusculares, as nossas duas opções seriam a succinilcolina, que o Eric já falou, e o rocurônio. Lembrando que a succinilcolina ela vem na forma de um pó para diluição, então ela tem que ser reconstituída, e o rocurônio já vem diluído. Vamos adiante. A succinilcolina ou succinilmetônio é o nosso bloqueador neuromuscular mais antigo e que ainda não foi desbancado. Não existe até hoje relaxamento muscular superior ao da succinilcolina no quesito de prover condições de intubação. Então, nessa dose de 1,5 mg por quilo, e aí é importante frisar que essa dose é por peso real e não corrigido, a succinilcolina é capaz de, em 1 minuto, promover fasciculações e condições ótimas de intubação. E esse efeito vai durar em torno de 6 a 10 minutos. Contraindicação absoluta seria a história pessoal ou familiar de hipertermia maligna, e como o Eric falou, todas aquelas condições que possam predispor ou possam me preocupar com uma hipercalemia significativa, talvez sejam uma contraindicação relativa ao uso da succinilcolina, assim como aqueles pacientes que têm glaucoma ou aumento da pressão intracraniana, que seriam condições exacerbadas pelas fasciculações. Próximo. O rocurônio seria o nosso representante dos bloqueadores adespolarizantes, e nesta dose de 1 e 2 mg por quilo, ele consegue instalar um bloqueio satisfatório no mesmo tempo que a succinilcolina, mas é um bloqueio muito mais duradouro, o que no caso de uma intubação bem sucedida não vai ser problema, mas naquele paciente que porventura eu não consigo intubar e não consigo ventilar, o uso do rocurônio acaba deixando esse paciente totalmente paralisado e eu acabo me deparando com uma via aérea de emergência. Então, pacientes com possibilidade de via aérea difícil não seriam os melhores candidatos ao uso do rocurônio. Esse era o meu último slide. Depois, na descrição do vídeo, nós vamos deixar disponíveis algumas tabelas, tanto da Abramed quanto em Excel, para cálculo rápido das doses das medicações indutoras. Eu vou devolver agora a palavra para o Samir, que vai nos falar um pouquinho sobre o procedimento. Ok. Obrigado, então, Gibran. Eu vou falar sobre a técnica do procedimento. Lembrando que, além das tabelas, nós também disponibilizaremos um vídeo curto de 6, 7 minutos, onde a gente apresenta a técnica de uma forma um pouquinho mais dinâmica, que ela complementa essa videoconferência.
Tá? Um vídeo que nós realizamos lá no Laboratório de Ensino por Simulação da Universidade Federal de Pelotas. Então, sobre o procedimento propriamente dito. No momento que o clínico fez a laringoscopia do paciente, ele pode se deparar com uma situação dessas, um Cormack 4 ou dessas. Tá? Então, esse é o pior tipo de situação que o clínico pode enfrentar. O laringoscópio está lá dentro e não se consegue enxergar sequer a epiglote, que é o nosso primeiro alvo. Tá? Aqui nós estamos com o laringoscópio seguro pela mão esquerda. Nós temos uma auxiliar, que eventualmente pode precisar fazer uma manobra de Selic. Todos sabemos que o Selic não é para ser usado de rotina, especialmente em situações de parada cardíaca, mas quando a gente está fazendo sequência rápida de intubação, como o doente não está em NPO, não está preparado, eventualmente ele pode começar a regurgitar. Eu não vou vomitar, ele não vai vomitar porque ele está curarizado, mas ele pode regurgitar. Tá? E aí, a manobra de Selic pode ser importante. Voltaremos a comentá-la. Agora, preste atenção aqui. Ó. O doente está com um coxim. Tá? Esse coxim é importante porque nós precisamos melhorar o ângulo do eixo da boca, da cavidade oral, com o eixo da laringe, para facilitar esse processo da intubação, para facilitar a laringoscopia. Nesse sentido, nós fazemos uma pequena manobra. Naqueles pacientes que não têm contraindicação para a movimentação da coluna cervical, a gente deve sempre, essas manobras, todo esse posicionamento deve ser feito de rotina, tá? De rotina, porque nós nunca sabemos exatamente que tipo de corma que a gente vai encontrar. Então, a gente já treina sempre para a situação mais difícil. E, naqueles que forem mais fáceis, é mais fácil mesmo. Então, prestando atenção. O meato acústico externo deve ficar no mesmo plano da fúrcula external. Os dois meatos, a fúrcula externa no mesmo plano. E como que a gente faz isso? A gente tem que elevar a cabeça do paciente, flexionando a parte inferior do pescoço, onde se encontra com a parte superior da coluna torácica. Então, flexão do pescoço e hiperextensão da cabeça na altura da articulação atlanto-occipital, bem em cima. Tá? Então, faz a flexão do pescoço e hiperestende a cabeça. E coloca um coxim para manter nessa posição. Se vocês observarem, nesse caso aqui, o manequim, ele poderia estar mais alto, o coxim poderia ser mais alto, ele está um pouquinho abaixo da altura da fúrcula external. Aqui está o plástico, onde está o próprio tubo, pode-se fazer isso na prática também, e nós vamos pro procedimento propriamente dito, lembrando que, se o doente apresentar regurgitação, a auxiliar pega a cartilagem cricoide e a comprime contra a sexta vértebra cervical, fechando o esôfago. Tá? Aqui, nós introduzimos o laringoscópio, pode ser pela própria linha média, ou pode ser entrando pelo lado direito da boca do paciente e jogando a língua para a esquerda. O flange da lâmina do laringoscópio serve justamente para isso, serve para deslocar e manter a língua no lado esquerdo da boca, liberando a visualização primeiro da epiglote. Tá? Então, vocês estão observando aqui a epiglote, é a nossa principal referência. A gente introduz a lâmina curva na valécula, em cima da epiglote, a gente vai colocando de uma forma firme, controlada, mas firme, enquanto o auxiliar ajuda, oferecendo um pouquinho mais de campo aqui, vamos dizer assim, para que o operador possa visualizar a epiglote, entra ali, pega a pontinha da lâmina curva, que ela é arredondada, e vai cutucar o ligamento ioepiglótico. No momento que tu aperta um pouquinho o ligamento ioepiglótico, a epiglote, se a tua lâmina está bem posicionada, a epiglote se movimenta para cima e expõe as cordas vocais. E agora nós estamos prontos para avançar o tubo. Tá? Evite fazer o movimento de báscula, aquele movimento que a gente faz com a janela do banheiro, o movimento da basculante, a janela basculante. Né? A força do laringoscópio deve ser feita na direção do cabo, do próprio laringoscópio. Tá? E esta força, neste momento, é feita com o ombro.
tá? É feita com o ombro. Tá? Bom, uma tática importante aqui é a intubação bimanual. O operador, ele vai com o laringoscópio, posiciona adequadamente e com a outra mão, ele segura a cartilagem tiroide. Segura a cartilagem tiroide e aqui ele joga até conseguir visualizar a corda vocal. Então, essa é uma maneira. Outra maneira é pegar o auxiliar e pedir para o auxiliar ver qual é a melhor posição e aí pede para o auxiliar manter esse posicionamento. Tá? Aqui nós estamos passando o tubo, tá? E agora os cuidados pós-intubação. Passou o tubo, segura ele firme, tá? Segura ele firme, vê se está o número 22 na altura dos incisivos superiores, posiciona adequadamente, retira a guia, tá? Retira o fio guia, está na altura do número 22 para a maioria dos adultos, insufla o cuff e coloca o capnógrafo. O capnógrafo é importante ser colocado nesse momento. Então, ali é um filtro de via aérea, né? Com a saída para o capnógrafo, a gente coloca no tubo e começa o processo de checagem. Então, nesse momento, ninguém está ventilando o doente. Ninguém está ventilando o doente. Vai o estetoscópio no epigastro e toda a equipe olha para o tórax. Ventila. Expandiu o tórax, não deu borborigmos, segue o processo. Axila esquerda, axila direita, ápice direito, ápice esquerdo e epigastro novamente. Clinicamente, com o estetoscópio, o tubo está bem posicionado, mas é muito importante olhar o valor da capnografia. E agora, para encerrar, eu vou passar a palavra para o Dr. Daniel Davis, que é pediatra e que atua na área de neonatologia e que tem algumas palavras muito importantes, acho assim, realmente um momento difícil para a humanidade em geral, e nós vamos escutar a mensagem que o Dr. Daniel vai nos trazer lá de São Leopoldo. Daniel, com a palavra. Obrigado, Samir. Neste momento em que a demanda de conhecimento é mais rápida do que a nossa capacidade de comunicação, eu acho que todos temos que estar atualizados dentro do possível para podermos ajudar. Esse é o papel da pediatria, como eu vou mostrar. Há poucos dias atrás, a gente teve a oportunidade de ver que o programa de vacinação, o PNI, o calendário vacinal, foi suspenso para que os idosos pudessem ir aos postos se vacinar contra a influenza. Então, essa é a parte que cabe à pediatria, que é a contribuição que nós podemos já, porque, como a gente vai ver, a pediatria tem sido um tanto quanto poupada do Covid, da pandemia que está se aproximando. Vamos passar o primeiro slide, Samir, por favor. Bom, eu trouxe aqui esse estudo. Esse foi um dos primeiros trabalhos que foi publicado e foi feito em parceria com o John Hopkins e o CDC de Prevenção e Controle de Doença de Shenzhen, na China. Pode passar o segundo. Esse trabalho ele é muito interessante. Os casos foram identificados e foram comparados por meio de vigilância sintomática e rastreamento de contato. O que eles fizeram? Essa cidade é próxima ao epicentro e o John Hopkins e o CDC foram lá enquanto não tinha ainda nenhum caso e viram quando começou a aparecer os casos, vigilando as pessoas sintomáticas e os contatos desses sintomáticos. E estimando, então, o tempo desde o início dos sintomas até a confirmação, o isolamento e a hospitalização das pessoas que estavam em Shenzhen. Os pesquisadores notaram, assim, que as crianças apresentavam tosse, congestão nasal, diarreia, dor de cabeça. 50% delas tiveram febre e coriza não era uma constante. E não é uma constante no quadro pediátrico da criança. Eles chegaram às seguintes conclusões. As crianças tiveram a mesma probabilidade de serem infectadas que os adultos. As crianças correm um risco semelhante de infecção que a população em geral, embora com menor probabilidade de apresentar sintomas graves. Portanto, elas devem ser consideradas nas análises de transmissão e controle, porque elas são um depósito para o vírus, elas são onde pode se transmitir o vírus para os adultos. Pode passar o seguinte. Esse estudo, feito pelo New England
publicado agora em 29 de janeiro, também está dentro de um dos primeiros estudos, né, mostra 425 pacientes com idade média de 59 anos, 56% do sexo masculino, onde o PI ali é o período de incubação. Eu quero chamar a atenção que esse trabalho foi feito já há algum tempo e que as mudanças são muito dinâmicas na pandemia de Covid, porque nós estamos aprendendo ainda com ela. Mas alguns dados aqui são verdadeiros para nós hoje em dia e causam muita confusão. E os dados são oriundos desses trabalhos iniciais, ainda são muito validados ainda hoje. O período de incubação, que é o PI deles, ainda é um deles. O período de incubação é em torno de 5 dias, e vejam vocês que o intervalo de confiança dele é de 4 a 7 dias. Então, a gente vê na literatura, às vezes, que o período de incubação pode ir até 14 dias, mas 95% das vezes eles ainda são considerados, o período de incubação é considerado como 5 dias para desenvolver os sintomas. A duração da criança, a duração dos sintomas em torno de uma semana, 5,8 dias, 6 dias. E o RO, que é um conceito que está sendo trabalhado muito, que é o índice de infectividade, que ele pressupõe uma população vulnerável e ele depende do cenário epidemiológico. Então, cada pessoa pode infectar mais 2 pessoas, que é semelhante ao quadro do influenza, do H1N1. Mas numa população que vem sendo imunizada, que até 50% das pessoas passam a já ter o contato e se curam da doença, a chance dele daí se progredir adiante diminui bastante. Então, esse é um cenário onde, como eu falei, uma população vulnerável. A gente não sabe quanto tempo o vírus está circulando no nosso país e nós não temos testado as pessoas como deveríamos. Nesta análise do New England, já aparece que não ocorreram casos em crianças. Então, já se questionou o que está acontecendo com as crianças. Pode passar o próximo, Zé. Esse é um dos estudos que ainda é uma pré-publicação. Ele está quente, é um estudo de forno, costumo chamar, porque ele está sendo pré-publicado e vai sair no Pediatrics agora de abril. E ele é um estudo retrospectivo com 2.143 crianças e adolescentes, então, portanto, até, segundo a OMS, adolescência de 10 aos 20 anos, e alguns utilizam, o CDC norte-americano utiliza dos 12, dos 10 aos 18 anos, a linha de corte deles. Mas, então, 2.143 crianças e adolescentes, onde 731, ou 34,1% dos casos confirmados por laboratório, e 1.412, ou 65% delas foram suspeitos. Aqui a gente já tem uma primeira discrepância em relação ao trabalho que foi feito com os pacientes de Wuhan. A gente já começa a observar que casos suspeitos podem ter contaminação por vírus influenza ou outros viroses que são comuns no inverno. Mas eles são casos que tiveram contato com as pessoas que foram confirmadas de Covid. Tiveram um único óbito de um adolescente de 13 anos, e essa é uma outra discrepância no trabalho, porque ele não apresenta qual foi se esse paciente apresentou comorbidade ou se esse paciente veio a óbito de que forma. Ele não explica muito o trabalho. Mas o importante disso é que assim, 97% dos casos confirmados foram assintomáticos e leves ou moderados. E 2% dos casos foram graves, foram severos, e 0,4% deles foram críticos, que foi o caso desse adolescente com síndrome respiratória da angústia grave. Pode passar o seguinte, Sandra. As características das crianças que atualmente estão sendo suspeitadas para serem poupadas é que a criança tem um sistema imune ainda em desenvolvimento. E devido a estar em desenvolvimento, o coronavírus não consegue produzir nele um estímulo suficiente para que eles façam uma inflamação enorme, tanto é que as crianças produzem 50% de febre, e por isso acabam tendo um estado inflamatório mais brando. E isso gera mal-estar, alguns febres, mas não leva aquele quadro grave pulmonar. A resposta imune mais branda, quando comparada aos adultos, então explicaria isso. Agora, um dado importante é que as crianças costumam excretar as unidades virais por mais tempo. O que quer dizer isso? O sistema imune é imaturo da criança, não só para provocar uma resposta inflamatória,
mas também para conter os vírus. Então, elas costumam excretar mais unidades virais por mais tempo. Então, por exemplo, um adulto, ele secreta o vírus da gripe por 7 dias, em média. Uma criança secreta o vírus da gripe por 14 dias. Então, esse é um papel importante das crianças na pandemia. E são parte importante da cadeia de transmissão. As crianças, elas, uma vez, a maior parte delas não apresenta sintoma, e elas estão inseridas na sociedade no dia a dia. Então, é justamente por isso que, devido a a gente quer diminuir a velocidade de propagação do vírus na nossa sociedade, é que as escolas estão sendo... as crianças não estão indo à escola nesse momento, praticamente no mundo todo. Isso não é um motivo de pânico. Isso sim é um resguardo para o grupo de risco, os diabéticos, os cardiopatas, portadores de doenças que prejudicam o sistema imunológico. Pode passar o próximo. Eu vou terminar minhas palavras dizendo assim que o tratamento da criança gravemente enferma ainda com o COVID é o cenário ainda que nós não temos nenhuma droga ainda aprovada nesse momento, validada cientificamente. Tem vários protocolos, os protocolos mudam rapidamente. Como eu disse, a demanda é maior do que a capacidade de comunicação, e a gente tem visto protocolos onde se usa o Remdesivir, onde se usa o Lopinavir, onde se usa a hidroxicloroquina, mas nenhum deles ainda é validado. A gente tem utilizado mesmo a hidratação e ventilação mecânica naqueles casos onde for necessário. Ainda não temos o vírus, não foi detectado em líquido amniótico, portanto não temos transmissão vertical. E uma questão importante em relação à ventilação com pressão positiva, que foi antes falada, é que a criança, por ter um volume corrente menor, o volume corrente do ser humano, 5 a 7 ml por quilo durante a vida inteira. Por ela ter um volume corrente menor, até agora, as pesquisas mostram que, por uma ventilação com pressão positiva, não teria o problema da aerosolização do vírus no meio ambiente. É óbvio que isso não indica que as pessoas não devam utilizar máscara, não devam utilizar óculos, para as precauções padrão para realizar a intubação desde o recém-nascido até o adulto. Mas ainda não temos a necessidade de usar, por exemplo, o box que mostraste antes, que eu me lembrei da minha época. Hoje, atualmente, eu trabalho no neonatal e a gente intuba dentro da incubadora. E no início foi uma complexidade, é difícil intubar dentro da incubadora. Não é uma coisa muito simples. A gente tem os movimentos das mãos com o laringo e da mão que vai introduzir o tubo, da direita e esquerda, são bastante limitados. E a gente intuba bebês de 500 gramas, 1,5 kg, 1 kg, e isso realmente é algo que dificulta bastante. Não foi poucas vezes que eu tive que tirar realmente o bebê de toda a incubadora para intubar. Hoje, já com mais habilidade, pegando habilidade, então o box pode ser realmente algo que possa dar um transtorno ali na hora da intubação. Obrigado, Samir. Estou te passando as palavras, então, para o encerramento. Obrigado, Daniel. Excelente contribuição. Aliás, eu me sinto muito orgulhoso com esse time que trabalhou hoje aqui na apresentação dessa videoconferência, trazendo uma contribuição que eu tenho certeza vai ser muito útil para os colegas que estão aí na linha de frente, combatendo, né? Combatendo o coronavírus. Né? Nós constituímos uma força-tarefa de amigos, de colegas competentes que se dedicaram e se dedicam e vão continuar se dedicando. Nós vamos produzir mais vídeos, todos eles embasados em evidências. A gente tem revisado, aqui está o up-to-date de 2012, porque alguns slides ali, realmente algumas imagens a gente tirou da liga, referenciou direitinho, né? Mas a gente está fazendo essa revisão em material bem atualizado, né? Procurando trazer o conhecimento mais sólido e confiável que a gente possa ter. Temos também que citar a utilização de material do New England Journal of Medicine, que tem aqueles vídeos em Clinical Medicine que são excelentes, e o material da anatomia, que o Eric, que também participou de uma forma brilhante, nosso estudante de medicina, quinto semestre de medicina, trazendo uma contribuição sobre a anatomia, sobre a fisiologia. O Jorge falou muito bem, importante, sobre os cuidados específicos com o Covid. Dr. Juarez, que apresentou o assunto, eu falei sobre a técnica. Dr. Daniel falou sobre a questão da pediatria. E, sem dúvida nenhuma, brilhante contribuição do Dr. Gibran Eizeric, que simplesmente tem abrilhantado o nosso trabalho. O CT100
Combatendo o Covid-19, nosso Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Médicas, deixando uma mensagem final para os colegas e nos despedindo até a próxima videoconferência. Muito obrigado.